Olá, galerinha do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bom? Aqui é a tia Michele iniciando aí com vocês mais uma aulinha, tá, de geografia. E esta semana a gente vai começar a revisar todos os conteúdos que a gente viu aí ao longo das últimas semanas, ok? Nós vamos hoje falar, tá, sobre a resolução de exercícios referentes à aula do dia 14/4. Ou seja, todo o capítulo 2 que a gente falou sobre a formação e ocupação do território brasileiro, ok? Para ficar uma aula, né, bem diversificada e vocês entenderem o contexto, né, do que foi explicado dentro dos exercícios, a tia separou as atividades da página 22, 1, 2, 3 e 4, da página 26, número 1, e da página 33, número 1, 2, 3 e 4, ok? Então vamos lá, galerinha. A gente vai começar então a falar sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Então, aí, de acordo com o que vocês veem aí no mapa, né, a gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a princípio os portugueses estiveram aqui, não encontraram o ouro e foram embora. Somente em 1532 que os portugueses retornaram ao Brasil e introduziram, né, o sistema de capitanias hereditárias para poder se apossar do território, para não perder para outras nações, né? Porque a Europa tinha outros países também fazendo as grandes navegações e com medo de perder, Portugal então se apossou aqui, né? Dividiu o Brasil entre 14 faixas de terra, trouxe os capitães, né, de Portugal para cá, que eram de confianças do rei, e era hereditário porque essa terra passava de pai para filho, ok? Então, durante muitos anos, né, o produto explorado pelas capitanias hereditárias vai ser o pau-brasil, né, que era uma atividade extrativista, e depois passa para cana-de-açúcar. Então, nós vamos aqui, ó, na página, primeiro na página 22, tá, do nosso livro, ele já está justamente mostrando isso, tá? Ele faz aí uma comparação entre o mapa, né, das primeiras capitanias hereditárias e um mapa que mostra esses tipos de produção aqui no Brasil, que vocês podem observar aí, ó, são 3, né, no início, né, da nossa colonização, que é o pau-brasil, depois vem a cana-de-açúcar, junto com a atividade pecuária no Brasil, ok? Então, a primeira questão diz assim, ó, acompanha aqui com a tia. Em que porção do território brasileiro se concentravam as principais atividades econômicas desenvolvidas no século XVI? Bom, as atividades se concentravam ao longo da região litorânea, ou seja, é isso aqui, ó, que a tia falou para vocês. Essa faixa de terra aqui era a faixa que pertencia a Portugal, ao Brasil, né? Então, toda atividade litorânea desenvolvia o quê? A extração do pau-brasil. E para cá, ó, tá vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha era o Tratado de Tordesilhas. Ela era uma linha imaginária que dividia a oeste, essa área laranja aqui, para a Espanha, e a leste, essa área verde aqui, para Portugal, ok? Vamos lá, questão número 2. Qual atividade econômica ocupava a maior área do território brasileiro? Explique o motivo. Bom, a principal atividade econômica era o pau-brasil, tá? Que era uma atividade extrativista, ele não precisava ser cultivado, né? Ele era nativo da nossa terra aqui, e um recurso que era muito valioso na Europa, porque era utilizado para tingir, né, os tecidos das fábricas inglesas. Bom, terceira questão. O desenvolvimento da pecuária era restrito às quais capitanias hereditárias? Então, a gente tinha aí, no século XVI, a pecuária era uma atividade restrita às capitanias de Pernambuco e Bahia de Todos os Santos. Para enriquecer as atividades, confronte os mapas de um mapa político atual para poder comparar. Então, a gente observa aqui, ó, que as atividades pecuaristas elas eram desenvolvidas aqui em Pernambuco, tá? E também na Bahia de Todos os Santos. Foram as primeiras capitanias a desenvolver essa atividade pecuária aí, ok? Bom, quarta questão. Compare o mapa do Brasil, tá, das capitanias hereditárias, com o mapa político atual e responda: a unidade da federação onde você mora hoje pertencia a Portugal ou a Espanha? É esse mapinha que a tia falou para vocês aqui, ó, né? O nosso estado do Rio de Janeiro, né, ele pertencia a Portugal, porque essa área verde aqui era toda de Portugal e essa área laranja aqui era toda de Espanha. Então, a nossa unidade de federação, ou seja, o Rio de Janeiro, pertencia aqui a Portugal, ok?
Vamos então lá para a página 26, certo? Bom, na página 26 a gente aí já vai ter, né, um mapa com outro cenário do Brasil que mostra, né, o início aí da atividade econômica para o interior do Brasil. A gente começa a ter aí a decadência aos poucos do pau-brasil, por ser uma atividade extrativa, aos poucos, né, ele vai se tornando escasso e vai acabando. As cortes portuguesas precisavam de uma atividade lucrativa, né? E aí começou, né, a atividade do desenvolvimento da cana-de-açúcar, que já vinha sendo introduzida, né, no Nordeste brasileiro, e ao mesmo tempo começa a surgir os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eram aqueles homens, né, de confiança do rei e dos capitães donatários que saíram, né, das suas capitanias para dentro do interior brasileiro para procurar uma nova atividade econômica que fosse lucrativa à corte portuguesa, certo? Então, esses bandeirantes foram importantes porque eles não obedeceram a essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas. Então, vamos lá. Quais eram as principais áreas de exploração mineral no Brasil durante o século XVIII? Bom, as principais áreas localizavam-se no centro-oeste, tá? Na região de Cuiabá e sudeste, especialmente em Minas Gerais. Ou seja, aqui em Minas, ó, na região sudeste, onde a gente, né, tem aí o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também aqui o centro-oeste brasileiro, ok? Bom, letra B. Para onde a pecuária se expandiu nesse período e por quê? A pecuária se expandiu no sentido da mineração e do povoamento, sobretudo para o centro-oeste, pois houve um aumento da necessidade de carne e couro, ou seja, aonde tinha atividade mineradora aqui no sudeste, né, em Minas Gerais e também no centro-oeste, a pecuária também acompanhou esse desenvolvimento aí. Por quê? Porque servia, né, de alimentação para as comunidades, para as vilas que começaram a se formar, ok? Bom, letra C. Reveja os mapas da economia dos séculos XVI, XVII e XVIII e responda: o que mudou nesses séculos em relação ao povoamento do norte do Brasil? Bom, galerinha, a região norte é essa região aqui, né, onde a gente tem aí a floresta amazônica, né? Então, quando começou essas atividades com os bandeirantes e atividade de mineração e de pecuária, o que mudou para o norte do Brasil? Bom, mudou muita coisa, porque o norte até então era um território que ele era inexplorado, né? Não era muito cobiçado para poder desenvolver nenhuma atividade econômica ali. Aí, com os poucos, né, eles descobriram aí as drogas do sertão, principalmente o uso, né, da borracha, do cacau, né, que foi muito desenvolvido aí, explorado durante muitos anos. Também as atividades missionárias de catequização dos índios também foi importante, né, e expedições militares para defender o território, né, da invasão dos espanhóis aí, né? Então o norte, mesmo assim, foi pouco explorado. Então foi uma área, né, em que as pessoas foram mais se fixando e ficando no território propriamente dito. Ok? Vamos lá então, galerinha, para a página 33, tá? Bom, já na página 33, né, nessa área aqui que mostra Eu Já Conquistei, ela faz um apanhado de tudo que a gente falou. Então, ela dá pra gente aqui uma imagem, né, do artista Jean-Baptiste Debré, que é muito conhecido porque ele retratou aí muitas atividades no início aí do Brasil colonial, tá? E aí vem a pergunta: qual atividade comumente realizada pelos bandeirantes está retratada na imagem? Quais as outras atividades eram realizadas por eles? Bom, galerinha, a atividade retratada aí na imagem, eu acho que fica bem claro, né? Que é a captura dos indígenas para a escravização. E, além disso, eles procuravam explorar também, né? O ouro, pedras preciosas, conseguir riquezas, né? Mas, durante muito tempo, foi a escravização dos índios para a utilização de mão de obra. Letra B. Que papel os bandeirantes desempenharam nas conquistas territoriais brasileiras? Bom, os bandeirantes, né, foram importantes nessa época aí, porque eles, romperam com a linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles não obedeceram aquela linha, e aí, né, o território brasileiro pôde, então, se expandir as suas fronteiras para o sul e para o norte também, ok?
Bom, número 2. A partir de 1532, os portugueses realizaram as primeiras ações efetivas de colonização. Sobre esse assunto, responda as seguintes questões. Onde se desenvolveram as primeiras vilas e cidades do Brasil? Bom, galerinha, as primeiras vilas, né, e cidades do Brasil vão se desenvolver na faixa litorânea do Brasil, aonde aqui, né, a gente tem o início da atividade portuguesa aqui, ó, no litoral, por conta, né, da exportação do pau-brasil. Então, nessas capitanias hereditárias aí, é que começou as primeiras atividades, né, de urbanização. Por que a cana-de-açúcar foi introduzida pelos colonizadores na Zona da Mata? Qual o seu papel na ocupação do território brasileiro? Bom, a Zona da Mata nordestina, né, ela tinha ali áreas que tinham condições propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Tinha ali o solo massapê, tinha também uma mão de obra ali que poderia ser utilizada, o clima quente e úmido, que também era muito favorável, tá? Bom, qual o papel do Barão do Rio Branco no estabelecimento das fronteiras do Brasil? Bom, o Barão do Rio Branco, ele foi responsável aí, né, por negociar com os países vizinhos para que a gente pudesse se apossar dos territórios brasileiros, né, no norte, no centro-oeste e também no sul do Brasil. Então, na verdade, o Barão do Rio Branco, ele foi um grande negociador, tá? Importantíssimo aí para poder fazer com que a gente, né, pudesse se apossar dessa nova fronteira brasileira. Por último, que mudança significativa o cultivo do café trouxe para a integração econômica do território brasileiro? Bom, gente, o café, ele foi importante, muito importante para o Brasil, porque foi através dele que a gente vai ter aí um grande desenvolvimento, né, econômico, vamos ter aí matéria-prima e também um grande capital para poder desenvolver as primeiras indústrias no Brasil, né? E o Brasil, ele vai aí, né, se desenvolver e ser um grande exportador de café nesse período. Bom, galerinha, para a gente terminar, façam os exercícios do livro de atividades do capítulo 2, da página 59 e 60, ok? Que é para complementar o que a gente estudou aí no nosso capítulo 2, tá bom? A tia aí manda um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Um beijo no coração.